Após a posse neste domingo, o presidente Lula e o vice Alckmin receberam os cumprimentos de 65 delegações estrangeiras e chefes de Estado de inúmeros países. Continuamos em Brasília, a reportagem de Catiúcia Sotomayor. Em cerimônia no Salão Leste do Palácio do Planalto, o presidente Lula e o vice Alckmin receberam cumprimentos dos 18 chefes de Estado que vieram ao Brasil acompanhar a solenidade. Entre eles, os presidentes de países europeus como Portugal e Alemanha, além do rei da Espanha. Também houve participação dos presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, da Bolívia, Luiz Arce, do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro, alguns dos líderes de governos de esquerda da América do Sul. Mais autoridades estrangeiras participaram do momento. 5 vice-chefes de Estado, entre eles o vice-presidente da China e o vice-presidente para assuntos parlamentares do Irã. E mais 4 chefes de governo, como o presidente do Conselho de Ministros do Peru e 3 vice-chefes de governo, caso da vice-primeira-ministra da Ucrânia. Outros chefes de poder presentes foram a presidente do Senado da Rússia e o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, representando Nicolás Maduro, presidente que não compareceu, apesar de ter confirmado presença após a revogação da portaria do governo Bolsonaro, que impedia o ingresso do ditador venezuelano no Brasil. Outros 2 governos autoritários enviaram representação. Cuba mandou o vice-presidente e Nicarágua foi representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do país. Após assinar o termo de posse no Congresso, o presidente Lula discursou que o país irá relançar a integração regional e fortalecer relações internacionais com esses países para retomar o desenvolvimento, que, segundo ele, foi interrompido no governo anterior. Nosso protagonismo se concretizará pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul, a revitalização da Unasul e demais instâncias de articulação soberana da nossa região. Sobre esta base, poderemos reconstruir o diálogo ativo e altivo com os Estados Unidos, a comunidade europeia, a China, os países do Oriente e outros atores globais, fortalecendo os BRICS e a cooperação com os países da África e rompendo o isolamento a que o país foi submetido nesses últimos tempos. A última parte da programação reuniu convidados no Palácio do Itamaraty. Entre os representantes de 65 delegações de 120 países, o maior número de autoridades internacionais no Brasil desde os Jogos Olímpicos Rio 2016, segundo a equipe de transição. A União Europeia e a Organização das Nações Unidas contaram com enviados especiais, assim como Estados Unidos, Reino Unido, França e Emirados Árabes. 3 organismos internacionais também enviaram representantes, como é o caso da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e outros 18 organismos foram representados pela equipe que atua no Brasil. Entre eles, o ICA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a Unesco. Além disso, a recepção contou com representantes de 60 embaixadas, sendo que compareceram 46 embaixadores, 13 chargés d'affaires, que são os encarregados de negócios ou embaixadores em exercício, e um cônsul. Atualmente, a representação diplomática de 133 países em Brasília. A festa de autoridades que celebra a posse de Lula como novo presidente da República reuniu cerca de 2.000 convidados no Ministério de Relações Exteriores no primeiro dia de 2023. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Bom, girando os nossos comentaristas, Roberto Mota, o que muda com essa troca de governo na relação com os outros países? Olha, eu anotei aqui autoridades estrangeiras da Argentina, Chile, Cuba, Irã, China, Venezuela e Nicarágua. Isso aí é de arrepiar, né? Tirando a China, que naturalmente é um dos players mais importantes no mundo e com a qual é preciso lidar de qualquer jeito, a lista dos outros países é uma coisa de horror, né? Para quem busca parceiros comerciais, para quem busca aliados para o desenvolvimento da democracia e de práticas republicanas, não há nem o que comentar. Será que era isso que o PT dizia quando afirmava que iria reinserir o Brasil no mundo? A gente ouviu várias vezes isso, né? O Brasil está um pária, o Brasil está isolado dessa turma, talvez não seja uma coisa tão ruim. Agora, é importante lembrar para o pessoal que não se lembra,
Isso aí tem um cheiro, um odor do antigo discurso da CEPAL. CEPAL era a Comissão Econômica para a América Latina. Era um grupo de economistas marxistas, social-democratas, que criaram uma coisa absurda em termos econômicos e históricos, chamada teoria da dependência. É um troço cheio de blá, 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 de enrolações doutrinárias, mas que eu vou simplificar aqui. Essa teoria diz o seguinte: a culpa da nossa pobreza e do nosso subdesenvolvimento, né, dos países do terceiro mundo, não é nossa. A culpa é dos países do primeiro mundo. Então, a solução para isso é reduzir o comércio exterior com os países do primeiro mundo e fazer essas relações só entre os países do terceiro mundo. Ora, isso aí é obviamente uma receita de atraso e pobreza, porque o comércio exterior sempre foi a principal fonte de riqueza, desde que mundo é mundo. Agora, vocês sabem qual foi uma das principais consequências dessa mentalidade, dessa teoria? E aqui eu vou falar especialmente para os jovens, para a galera que está acostumada com o mundo da tecnologia. No Brasil foi editada uma lei chamada Lei da Informática. Essa lei proibiu a importação de computadores no Brasil durante 10 anos. Eu comecei no mercado de trabalho enquanto essa lei estava em vigor. Isso significava o seguinte: você sabia que nos Estados Unidos estavam usando, vamos dizer, um computador o Windows 11, que é o Windows mais moderno hoje, e aqui no Brasil você tinha que usar um computador com Windows 2, porque era um computador que tinha que ser fabricado no Brasil. Na verdade, nada era fabricado no Brasil, né? As indústrias compravam os componentes, montavam aqui, inventavam um sistema operacional super atrasado, linguagem de programação antiquíssimas, e se chamava aquilo de proteção de mercado e estímulo à indústria nacional. Olha, quando as ideias fundamentais estão erradas, é difícil que alguma coisa dê certo. Amanda, o clima ontem foi de festa, há o que comemorar? Como fica a quase metade da população que não votou em Lula? O presidente reforçou em discurso que vai governar para todos. Ele falou sim, Adriana, ele disse que vai governar para os 215 milhões de brasileiros. Agora, antes, eu quero desmontar esse discurso ideológico que foi repetido à exaustão durante esses últimos anos de governo Bolsonaro, de medo de volta do comunismo, de comparar o Brasil, a Venezuela, a Argentina. Não tem nada disso. Quando você diz que delegações importantes sul-americanas estavam presentes, que bom que estavam presentes, porque o Brasil não só virou um pária mundial, mas perdeu a liderança que naturalmente existia por ser o maior país aqui dessa parte do hemisfério, né, do sul-americano, simplesmente perdeu essa liderança, justamente por não ter uma boa relação com vizinhos como a Argentina, a Venezuela, que tem que ter sim, sem se interferir, se imiscuir nos assuntos domésticos de cada um desses países. Estavam presentes também delegações da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, inclusive o presidente Lula foi saudado por alguns desses chefes de Estado calorosamente no Twitter. Emmanuel Macron, presidente da França, com quem Jair Bolsonaro tinha uma péssima relação desde que fez comentários muito jocosos e de mau gosto em relação à primeira-dama Brigitte Macron, saudou Lula como um amigo, fraterno, que chega ao poder. Então, quando Lula fala que o Brasil será visto novamente como um ator, um protagonista na questão das mudanças climáticas, do combate da fome, da desigualdade, da miséria, isso tem a ver com um protagonismo do Brasil na cena internacional. O Brasil está de volta ao mundo. Vamos lembrar que o primeiro compromisso do Lula, ainda como presidente eleito, foi participar da Conferência do Clima, da COP27 no Egito, lugar, aliás, palco em que ele foi ovacionado e cumprimentado por vários chefes de Estado. Hoje tem uma agenda intensa recebendo todos esses líderes. Isso é sinal de prestígio, é sinal de inserção no mundo. Não tem nada a ver com governos comunistas, socialistas ou ditatoriais, não. Tem muitos governos democráticos presentes. E por falar em países ditatoriais, os últimos giros de Bolsonaro foram pelo Catar, Bahrein, Emirados
Emirados Árabes Unidos, todos governados por todos governados por comandantes ditatoriais, e depois foi a Rússia, uma semana antes de estourar a guerra, e a Hungria, que é um país autocrático. Ou seja, Bolsonaro não tem nenhuma lição a dar nesse aspecto. Ele se aproximou de vários governos ditatoriais. E Lula, sim, prega uma reinserção do Brasil no mundo que se faz necessária, porque se quisermos ser protagonistas, temos que olhar para a Amazônia, temos que olhar para o combate às mudanças climáticas, temos que olhar para o combate à fome, à desigualdade e à miséria. E isso não tem nada a ver com comunismo nem socialismo. Aliás, essas duas palavras passaram longe dos discursos do presidente Lula ontem. Isso tem a ver com justiça social. Essa, sim, é a maior chaga deste país. Aliás, esses temas de fome, combate à miséria e à desigualdade não estiveram presentes no discurso de posse de Bolsonaro ainda em 2019. Não houve menção a nada disso. Pelo contrário, houve menção àqueles fantasmas que ele sempre via debaixo da cama, como ideologia de gênero, escolas sem partido, pautas absurdas e bizarras desse tipo. Certamente pautas prioritárias ao país não estiveram presentes em 2019 e ainda bem que voltaram à cena em 2023.